De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Essas palavras atingiram um jovem estudante de Paris como um golpe silencioso que mudaria sua vida para sempre. Francisco Xavier, ambicioso, brilhante e decidido a construir uma carreira acadêmica, jamais imaginava que aquela frase repetida insistentemente por Inácio de Loyola começaria a desmontar suas certezas. Cada vez que a ouvia, algo dentro dele parecia estremecer, ainda que ele tentasse ignorar. Francisco nasceu em 1506, no Castelo de Xavier, no Reino de Navarra. A família Xavier pertencia à pequena nobreza local, respeitada e influente, mas seu nascimento coincidiu com tempos turbulentos, conflitos políticos, tensões entre reinos e disputas internas pela posse de terras. Ainda criança, Francisco viu sua família perder privilégios e estabilidade. A nobreza, que um dia significara segurança, transformou-se em fragilidade. Essas perdas moldaram seu caráter. Desde cedo, Francisco aprendeu a olhar para o essencial. As paredes de pedra do castelo não o protegeram de conflitos, mas lhe ensinaram que nada, absolutamente nada neste mundo, permanece para sempre. Esse senso de desapego seria fundamental. Anos mais tarde, quando ele deixaria tudo para trás para seguir uma vocação que nem imaginava existir. Aos 19 anos, com o coração inquieto e o intelecto afiado, partiu para Paris. Seu objetivo era claro: tornar-se um grande acadêmico. A Universidade da Sorbonne era o centro da Europa intelectual. Lá, Francisco mergulhou nos estudos, destacando-se pela disciplina e pela inteligência. Era admirado, respeitado, disputado pelos melhores círculos acadêmicos. Até esse ponto, sua vida era semelhante à de muitos jovens brilhantes da época. Sonhos humanos, ambições legítimas, planos bem traçados. Nada indicava que aquele jovem se tornaria um dos maiores missionários da história. Mas Deus já o preparava desde o berço, através da instabilidade, das perdas e da busca ardente por sentido. A chegada de Inácio de Loyola à vida de Francisco não foi um encontro comum. Não houve simpatia imediata, nem afinidades aparentes. Para Francisco, Inácio parecia exagerado, radical, intenso demais para alguém que desejava apenas estudar e ensinar. Mas Inácio enxergava nele algo que a maioria não via: uma alma feita para o extremo, não para a glória do mundo, mas para a glória de Deus. Inácio repetia, sempre no momento certo, aquela frase que o perseguia: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. No início, Francisco a ignorava, até zombava, mas a frase voltava, a ecoar em seus pensamentos. Era como uma gota constante que fura a pedra mais dura. Com o tempo, a convivência com Inácio transformou-se em amizade, e dessa amizade nasceu um lento e profundo processo de conversão. Francisco começou a perceber que o verdadeiro prestígio não estava nas glórias acadêmicas, mas na missão divina que chamava discretamente. Quando aceitou se unir ao pequeno grupo de companheiros que Inácio reunia, o jovem Xavier deu seu primeiro sim interior. E não seria o último. Ali nascia a Companhia de Jesus, uma fraternidade que marcaria o mundo inteiro, e também renascia o coração de Francisco Xavier. Ele finalmente havia entendido que sua vida não lhe pertencia mais. Francisco acreditava que serviria em alguma missão na Europa. Era lógico, era seguro, era provável. Mas Deus não o chamara para o provável, e sim para o impossível. Um pedido do rei de Portugal chegou aos recém-formados jesuítas. Missionários eram necessários no Oriente, onde populações inteiras viviam sem qualquer anúncio do Evangelho. Já havia comunidades cristãs isoladas, abandonadas, enfraquecidas. Havia fome espiritual, havia desespero. O missionário escolhido adoecera e Francisco o substituiu. Ele nunca mais voltou atrás. Aos 35 anos, embarcou rumo ao Oriente. A viagem foi longa, exaustiva e mortal. No navio, Francisco cuidava dos doentes, confortava os desesperados, ensinava quem queria ouvir. Ali, no convés de um navio assolado por tempestades, ele descobriu seu verdadeiro dom: tocar vidas concretas, não apenas ideias. Era apenas o início. A chegada a Goa foi um choque.
Ele encontrou miséria material, abandono espiritual, crianças vagando pelas ruas, comunidades inteiras sem sacramentos, pessoas que não sabiam sequer fazer o sinal da cruz. Francisco não foi morar em um local confortável. Ele viveu entre os pobres, entre os esquecidos, entre os excluídos. Dormia pouco, trabalhava muito e percorria as ruas chamando as crianças pelo nome. Ele se tornou parte do povo. Francisco carregava um pequeno sino. Ele o tocava pelas estradas, chamando os moradores para a catequese. Com o tempo, esse sino se tornou tão conhecido que multidões começaram a segui-lo e milagres começaram a acontecer. Os relatos sobre Francisco Xavier incluem dezenas de acontecimentos extraordinários. Há testemunhos de pessoas com febres mortais que se levantavam imediatamente após suas orações. Em uma viagem inteira, todos os enfermos se recuperaram num único dia. Onde ele chegava, parecia haver uma mudança até no ambiente. Muitos diziam, quando Francisco passa, a esperança passa junto. Certa vez, em meio a uma tormenta, uma onda gigantesca arrancou de sua mão um crucifixo. No dia seguinte, pescadores encontraram o crucifixo dentro de um peixe intacto. Esse crucifixo é venerado até hoje. Francisco aprendia idiomas em velocidade inexplicável. Em semanas, já se comunicava em línguas locais de forma surpreendente. Não era raro que vilagens inteiras pedissem o batismo. Em alguns dias, ele batizava milhares. Não porque fosse um grande orador, mas porque havia vida em suas palavras e fogo em sua presença. Depois de anos de missões, Francisco sabia que Deus o chamava para mais. E esse mais tinha nome: Japão. O Japão do século XVI era fechado, orgulhoso, disciplinado, profundamente filosófico e desconfiado de estrangeiros. Francisco chegou com quase nada e enfrentou tudo. Durante 2 anos, suportou humilhações, desprezo e longas caminhadas sob neve e sol. Seu modo de pregar mudou. Ele adaptou o conteúdo para a mentalidade japonesa, estudou seus costumes, procurou líderes influentes, dialogou com sábios locais e o improvável aconteceu. Conquistou respeito. E onde o respeito entrou, a luz entrou. E onde a luz entrou, vidas se transformaram. Alguns historiadores afirmam que por causa dele, o cristianismo japonês se estruturou com uma solidez que resistiria séculos de perseguição. Mas seu coração ardia por mais. Havia um país que o fascinava desde jovem: a China. A China era o maior desafio, a maior barreira, o maior desejo. Francisco queria evangelizar aquele império vasto e complexo. Para isso, precisaria entrar ilegalmente. E tentou, mas seu corpo estava exausto. Décadas de viagens, privações e esforços extremos cobraram preço. Na pequena ilha de San Juan, diante da costa chinesa, ele adoeceu gravemente. Testemunhas dizem que, mesmo febril, repetia: China, China. Era sua última chama missionária queimando até o fim. Francisco Xavier morreu em 3 de dezembro de 1552, sozinho, sem nenhum de seus companheiros, sem conforto humano, sem glória. Mas nunca esteve realmente só. O céu estava ali. E, como toda semente lançada em terra fértil, sua vida floresceu com poder depois da morte. O cristianismo no Oriente nunca mais seria o mesmo. Suas viagens, seus milagres, sua coragem e seu amor incansável transformaram culturas, abriram portas e acenderam luzes que ainda brilham hoje. A história de São Francisco Xavier continua ecoando, porque nasceu de uma pergunta simples, uma pergunta que ainda pode transformar corações: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Se a história de São Francisco Xavier tocou você, deixe nos comentários uma palavra que define o que você sentiu: coragem, fé, missão, renúncia ou qualquer palavra que seu coração quiser dizer. Se inscreva no canal para conhecer mais histórias de anjos e santos. Há vidas, mistérios e missões que ainda precisam ser contadas, e talvez uma dessas histórias traga exatamente a resposta que você está procurando. Compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas pelos anjos e santos.